Fala galera, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Vamos lá, mais uma correção, né? Correção da semana, como é de costume na sexta-feira. É, Vamos ver aqui. Então, olha só, nós tivemos um total de 54 alunos participando dessa atividade, tá bom? 16 alunos do sétimo A, 7 do D, 17 do C e 14 do B. Então, tivemos aí o C com a grande maioria, né, participação. Os alunos que participaram foram esses, né? Todos esses alunos aqui, ó, participaram. Beleza? E vamos agora para as perguntas e respostas. A primeira pergunta dizia o seguinte, né? Afirmava que a maioria das espécies de protozoários vivem em ambientes aquáticos de água doce ou salgada. Algumas espécies habitam a terra úmida ou também a lama. Há espécies adaptadas para a vida parasitária, provocando doenças em animais, inclusive no ser humano. Nas alternativas abaixo, indica a doença causada por um protozoário. Então, nós falamos um pouco na aula passada sobre os protozoários, né? E nós também falamos de algumas doenças. Então, qual foi das doenças que a gente falou que é causada por protozoários, né? A Covid-19, acho que ninguém colocou essa, né? Quer dizer, 5 pessoas ainda colocou, né? Mas ela está bem presente no nos nossos noticiários, né? Então, fala-se muito que é o Covid-19 coronavírus. Então, é uma doença causada por vírus e não por protozoário. A gripe também nós conhecemos bastante, né? Apenas 2 pessoas colocou, que é causada por vírus. E a AIDS também é outra doença causada por vírus. Então, a única doença dentre essas 4 aqui, que é causada por um protozoário, é a doença de Chagas, né? Que nós vimos lá na aula também isso, né? Que quem carrega esse protozoário é o barbeiro, né? O Trypanosoma cruzi, né? O nome do protozoário, que inclusive eu pergunto aí em outra questão. Então, o correto seria a letra B, doença de Chagas. Na segunda pergunta, em relação à reprodução dos protozoários, indique a alternativa correta. Eu quero saber o que está correto. A reprodução é sempre assexuada? 5 pessoas falou isso. Um protozoário sempre se reproduz por meio de processo de divisão, ou seja, assexuada. A reprodução geralmente é assexuada, ou para se reproduzir é necessária a presença de 2 indivíduos. Então, eu deixei bem claro lá na aula que a reprodução, ela geralmente é assexuada, mas não quer dizer que ela é exclusivamente assexuada. Então, o correto seria a letra C, né? Geralmente assexuada. Que seria assexuada, não há necessidade de 2 indivíduos, né? O macho e a fêmea. Um único indivíduo consegue se reproduzir sozinho. Mas isso acontece geralmente, tá bom? A terceira questão. Em relação aos protozoários, indique a alternativa incorreta. Eu quero saber o que está errado em relação aos protozoários. A maioria das espécies de protozoários vivem em ambientes aquáticos de água doce salgada. Sim, a gente viu inclusive lá na primeira questão, né? A locomoção pode ser por pseudópodes, cílios ou flagelos. Exatamente isso. A estrutura de locomoção também são utilizadas para envolver e capturar outros seres vivos para alimentação. Exatamente. Então, essas 3 estão corretas. Logo, a errada seria a letra C, né? Todos são parasitas, provocando doenças em animais, inclusive no ser humano. Nem todos são parasitas, né? Alguns são parasitas. Então, o correto seria a letra C. Quarta questão. Algumas doenças graves são causadas por protozoários, como a doença de Chagas. E é causada pelo, falei lá na questão 2, se eu não me engano, né? Exatamente o Trypanosoma cruzi é quem causa essa doença. E a quinta questão era aberta, né? Comente de maneira resumida sobre a locomoção e a alimentação dos protozoários. Então, essa aí eu deixei vocês livres para vocês escreverem aquilo que vocês entenderam, né? Eu falei disso lá durante a aula, vocês comentavam como você entendeu. Nesse caso aqui não tem uma resposta exatamente correta, né? Claro, tem a resposta que está de acordo com o que foi falado. Inclusive, lá no quem colocou para ver a sua pontuação, a sua precisão, eu coloco lá a resposta correta, né? A resposta cientificamente correta. Mas aí eu considerei o que vocês falaram, né? Claro, quem falou de acordo com o que estava lá na explicação, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui umas 3. Os protozoários são organismos unicelulares, eucarióticos e que apresentam nutrição heterotrófica. Beleza.
apesar de um termo bastante usado, não apresenta nenhum valor taxonômico, sendo considerado, portanto, um agrupamento artificial. Então, ele falou de maneira bem geral, né, sobre a alimentação, só esqueceu de falar, né, como acontece isso, né, que é através dos pseudópodes. Mas não podemos considerar totalmente errada, né? Então, está parcialmente correta. Vamos ver outra aqui. Não sei. Não sei, mas quando você não sabe, aí você vai dar uma olhadinha no material, né? Pega a aula, assiste e dá uma olhadinha lá onde eu falo de alimentação. Vamos colocar alguma coisa. Pode ser até com suas palavras. Vamos lá. Aqui, ó, cílios e flagelos. Essas estruturas de locomoção também são utilizadas para envolver e capturar outros seres vivos. Exatamente, né? A gente fala lá na aula. Fagocitose. A fagocitose é quando ele utiliza os pseudópodes para capturar, né, o alimento. E esses pseudópodes também servem de locomoção. Então, a locomoção está muito relacionada com a alimentação. Então, gente, de maneira geral, eu vi que a maioria colocou aquilo que a gente discutiu na aula, né? Maioria, certo? Poucas pessoas colocaram a resposta que não tinha nada a ver, né? A maioria colocou respostas que tinham alguma relação. Não sei explicar muito bem. Quando você não souber explicar muito bem, você tem que explicar com suas palavras, certo? A gente tem que tentar, a gente vai errar. Não tenham medo de errar, gente. A gente só vai aprender errando, né? Todo mundo erra e depois vai aprendendo com seus erros. Por isso que a gente faz essa aula de correção, que é pra gente ver onde foi que errou. Tá bom? Beleza, gente? Então, era isso. Eu vou colocar hoje na aula, depois da correção, eu vou colocar as três atividades que a gente já fez, certo? Para aqueles alunos que não fizeram poderem fazer, tá bom? Na segunda-feira nos encontramos. Segunda-feira nós vamos ter nossa aula síncrona, né? Ao vivo. Não será gravada. Segunda-feira, beleza? Então até lá.